vamos lá. Agora nas questões eu trouxe dessa vez bastante, porque é muito cobrado esse negócio de avaliação. É muito cobrado esse negócio, né? Essa parte da avaliação é massiva em cima da Jussara, pesquisando provas da CEPERJ. A maioria das questões são da Jussara Hoffmann. A Jussara Hoffmann ela fala muito sobre a avaliação mediadora. O que vem a ser a avaliação mediadora? É um pouco de tudo aquilo que eu falei lá no outro vídeo dos comentários. É aquela avaliação que ela, né, é do processo, avaliação diagnóstica, avaliação que tem um comprometimento com a aprendizagem do aluno, é uma avaliação que ela rompe com a questão do paradigma tradicional e vem para o paradigma progressista. Por que chama de avaliação mediadora? Gente, todo tempo a gente fala que o professor é mediador do processo. Sim ou não? Sim. Se todo tempo a gente fala que o professor é o mediador do processo, a avaliação é um dos instrumentos que esse professor vai lançar a mão nesse processo para mediar essa construção de conhecimento. Por isso que ela é chamada de avaliação mediadora. Quem fala disso muito é a Jussara. A avaliação mediadora, né, que se manifesta daquelas duas formas lá, né, diagnóstica e a formativa, ela é a avaliação chave, a avaliação utilizada, a avaliação entendida como sendo a avaliação adequada a um processo de ensino-aprendizagem que tem como seu fundamento o seu compromisso com a aprendizagem do aluno. Então, a avaliação que vai atender um processo de ensino-aprendizagem que está completamente comprometido com a aprendizagem, né, em si do aluno, e não apenas em verificar o quanto ele absorveu dos conteúdos que foram impostos a ele, aí essa avaliação é a avaliação mediadora, tá? E é a Jussara que gosta de falar disso e é a Jussara que eles pegam nas questões, tá? Então, trouxe aqui algumas questões, as 3 últimas eu acho que são da CEPERJ, as primeiras não, mas são da Jussara, para vocês entenderem o que é a avaliação mediadora, como ela é vista e entendida dentro do processo educacional na pedagogia progressista, tá? É muito importante que vocês entendam isso. Eu trouxe aqui algumas questões para poder ajudar vocês a fixar um pouco daquilo que foi falado lá no outro vídeo. Então, vamos lá. A avaliação é um dos eixos centrais da didática. De acordo com a concepção da avaliação mediadora, é correto afirmar que ela, né? Então, se eu estou falando de avaliação mediadora, eu estou falando de tendência progressista, de avaliação para pedagogia progressista. Se a minha pedagogia é progressista, então como que essa avaliação é? Vamos lá. Ela privilegia estratégias didáticas ativas que desenvolvem a zona proximal de conhecimento? Não, ela não privilegia nada, tá? Ela é um conjunto de ações, né, ao longo do processo educacional que visam não desenvolver apenas a zona de desenvolvimento proximal, mas todas as etapas do processo educacional, tá? Então, não é a letra A, não, tá bom? Considera que a mensuração da aprendizagem é obtida a partir de avaliações externas capazes de evidenciar a média de desempenho de determinado grupo de estudantes. Aqui a gente tem uma leve crítica a essas provas, né, que vem de fora. Ele está falando aqui basicamente, gente, daquela prova que vem do PISA, né, da Provinha Brasil, do SAEB e de todas essas provas que vêm medir, né, o que o aluno aprendeu ou que um determinado grupo de estudantes aprendeu. Geralmente, né, esses pensadores entendem que esse tipo de avaliação externa ele só visa, ele só privilegia, ele é baseado para facilitar, para possibilitar e garantir
os privilégios e as posições dos estudantes da classe dominante. Então, aqui a gente tem uma leve crítica. Por que que não é essa a questão? Aqui a gente tem, considera a mensuração. O que é mensurar, gente? Mensurar é medir, tá? Então, se tem uma coisa que a avaliação mediadora não tem como principal ponto, como seu centro, né? É a questão da medida. Isso é avaliação tradicional, basicamente é até a tecnicista, né? Que vai usar muito essa questão da medida. Então, a avaliação mediadora não é a que mede, tá? E principalmente não é a que mede por avaliações externas, porque para a pedagogia progressista essas avaliações externas elas têm um compromisso com o capitalismo e com as pedagogias liberais, então elas não fazem parte da pedagogia progressista, então elas não são mediadoras, porque se eu estou falando avaliação mediadora, eu estou falando de avaliação progressista comprometida com a aprendizagem do aluno, tá bom? Então, se eu já falei que é medir, se eu já falei que é avaliação externa, não, tá? Salienta a importância do papel do professor como sujeito capaz de selecionar as melhores estratégias pedagógicas para promover a aprendizagem do aluno. Não, gente, quando eu digo assim, que ele salienta, ou seja, que ele destaca a importância do papel do professor como sujeito, não. Né? Na pedagogia progressista, nessa pedagogia aí, o professor ele é um mediador do conhecimento, ele não tem nenhum destaque. Não, ele organiza, ele media, ele auxilia, mas ele não tem nenhum destaque, ele não tem autoridade, ele não é o cara. Ele não pode cantar assim, esse cara sou eu, porque o professor, nessa pedagogia, ele não é o cara. Tá bom? Então, não. Né? Quando eu digo aqui que salienta, ou seja, destaca a importância do papel do professor, não. Letra D. Concebe, ou seja, entende o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor. Já viram aqui agora como a gente está colocando o professor e o aluno na mesma linha, vamos dizer assim, no mesmo patamar, não tem um que é mais importante, não tem um que é mais destacado, né? Mas o conhecimento é apropriação, como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, ou seja, aqui você tem professor e aluno aprendendo, né? Então aqui eu já tenho uma característica da pedagogia progressista. Qual é a outra? Como ação, reflexão, ação em busca de um saber carregado de significados. Só pode ser essa daqui, gente, porque ela está totalmente progressista do início ao final, né? Concebe o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor. Então, você não tem um processo educacional, um processo de aprendizagem onde só o aluno aprende, esse professor também está aprendendo, né? Ação, reflexão, ação. Aqui a gente está falando da parte formativa, né, da processual. Ele age, ele reflete, e depois ele age novamente em busca de um saber carregado de significados, ou seja, em busca de que aquele aluno construa o seu conhecimento. Essa é a função da avaliação mediadora dentro da pedagogia progressista, tá bom? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Verifica se o aluno aprendeu adequadamente os conteúdos propostos com base no currículo oficial da escola. Isso aqui se chama pedagogia tradicional, né? É só para verificar se o aluno aprendeu adequadamente. Lá no final do processo não tem nenhum comprometimento com a aprendizagem, nem a construção do conhecimento, nem com a construção, né, com a busca de saber carregado de significados. Não, a única coisa que se quer aqui é saber lá no final se o aluno aprendeu ou não o que foi imposto a ele para ele ser aprovado ou reprovado. Então, isso aqui é pedagogia tradicional. Volto a falar, se eu estou falando de avaliação mediadora, eu estou falando de pedagogia progressista, então eu sempre vou eliminar tudo que for pedagogia tradicional e ficar sempre com a mais progressista